Confundir palavras femininas e masculinas. Algumas palavras em espanhol se escrevem de maneira muito parecida ao português, mas isso não significa que ela é um falso cognato. Ela tem o mesmo significado. Por exemplo, uma palavra muito parecida, sangre. Sangre é sangue. Então, você leu a palavra sangre, ok, você já vai saber o que é, certo? Porém, a palavra sangre em espanhol é feminina, la sangre. E em português é o sangue. Outra, árvore. Em espanhol se fala árbol. Árbol. Quando você está lendo essa palavra, também você consegue associar que árbol é árvore. Ok? Porém, em português é a árvore. E em espanhol é el árbol. Então também tem uma série de palavras assim que gramaticalmente se chamam heterorrenéricas. A palavra se escreve de maneira muito similar ao português, porém o gênero da palavra é ao contrário do português. Se a palavra em português é feminina, em espanhol vai ser masculina e vice-versa. Leite. A palavra leite, em espanhol se diz leche. La leche é uma palavra feminina. La leche é sabrosa. Em português, o leite. O leite é saboroso. O leite é gostoso. Então, esse quinto erro aí se refere a palavras que têm o gênero oposto ao português. Claro que não são todas as palavras, são algumas. Existe uma relação de palavras que mudam o gênero com relação à nossa língua portuguesa. Então, aí também é mais um detalhe que se o brasileiro não sabe quais são essas palavras, ele vai se confundir, ele vai cometer erros na hora de falar o espanhol. Outro, sexto erro. O numeral 2, em português tem 2 e tem 2, certo? Masculino e feminino. Porém, em espanhol não existe masculino e feminino. É uma palavra neutra, se dice dos. Tengo dos bicicletas. Tengo dos amigas. Tengo dos hermanas. Tengo dos gatos. Tanto para substantivos masculinos ou femininos, eu uso dos. Não existe duas, então não inventem. Não inventem que não vai dar certo. Não existe. Dos. Ok? Sexto erro. Então, a palavra duas em espanhol não existe. É sempre dos. 2 horas, 2 minutos, dos. Por isso que a gente não pode pensar em português e passar para o espanhol. Ah, eu vou pensar em português e traduzir para o espanhol. Não. Se você pensar em português para traduzir para o espanhol, você vai falar um portunhol medonho. Não dá para pensar em português e passar para o espanhol. Vocês precisam criar um raciocínio para pensar em espanhol. E isso sair natural quando você estiver se comunicando. Existem diversos cursos de espanhol por aí, presenciais e online, que o aluno às vezes faz semestres e mais semestres, anos de curso, e ele sai do curso sem saber falar. Conhece algumas construções, algumas palavras, mas na hora de realmente se comunicar, ele se confunde muito. Essa metodologia precisa seguir um parâmetro para que você consiga desenvolver esse pensar no idioma. Então, não é qualquer curso que você faz que vai atender esse quesito de você saber pensar no idioma para reproduzi-lo. E não pensar em português para passar para o espanhol para falar. Vai ficar um horror. Alguma coisa pode dar certo, claro. Como eu disse, tem estruturas que são iguais, ok.
Mas muitas você vai pensar em português, vai querer traduzir ao pé da letra e vai estar errado. Então, cuidado, ok? Eu dou aula há 29 anos de espanhol. E com todos esses anos de sala de aula, com toda a vivência, com diferentes tipos de alunos, diferentes dificuldades de alunos, diferentes faixas etárias, enfim, eu desenvolvi uma metodologia que eu consigo fazer aquele aluno se comunicar bem, sim, em espanhol. Então, tanto no meu curso do 0 ao avançado, quanto no meu curso preparatório para proficiência. Então, isso é uma questão de metodologia. Ah, mas essa metodologia você desenvolveu como? Ao decorrer desses 29 anos. De observação, de estudo, de dificuldades que eu tive quando eu aprendi espanhol e que eu não queria que o meu aluno tivesse. Então, é conduzir aquele aluno brasileiro no caminho para que quando ele esteja num nível mais alto do idioma, ele consiga se comunicar bem. É saber quais são as dificuldades que ele vai ter pela frente. É dar as dicas corretas no momento correto. Ó, isso aqui não é assim. Se você for por esse caminho, você vai quebrar a cara lá na frente. Tem outra maneira de você aprender isso. Então, não foi uma metodologia que eu dormi, acordei e pronto, criei um método. Eu posso dizer que eu tenho uma metodologia para levar os meus alunos à proficiência especificamente há 12 anos. De aprovação em proficiências na língua espanhola. E o meu método de ensino do 0 ao avançado, eu posso dizer que tem mais de 12 anos. Porque, claro, não são todos os alunos que querem ter um certificado. Mas tem muitos alunos que querem aprender a falar espanhol. Então, a maioria dos alunos que eu tive, nesses 29 anos, eles queriam aprender a falar espanhol. Falar, escrever, ter uma boa audição, enfim, se comunicar em geral, né? E desse grande número de alunos, uma parte tinha interesse na certificação. Porque queria estudar fora, porque queria trabalhar, enfim. Tudo que eu tinha falado para vocês aí no início da nossa live de hoje. 7º erro. A construção. O português tem uma construção parecida. Quando você quer falar do futuro. Por exemplo, amanhã vou fazer ginástica. Vou fazer. Você está usando aí 2 verbos, o verbo ir e o verbo fazer, para se referir a uma frase no futuro. No futuro próximo. Existe essa construção em espanhol. Só que em espanhol você tem que acrescentar no meio dos 2 verbos a preposição a. Então, por exemplo, voy a hacer gimnasia mañana. Voy a hacer. Então, muitos brasileiros conhecem essa construção, mas na hora de falar, omitem esse a. Então, falam voy a hacer, voy leer. Tá errado. Esse a é obrigatório, não é opcional. Então, em português não tem vou fazer, vou ler, vou comer. Construções para indicar o futuro quando você não está conjugando o verbo no futuro. Comerei, farei, né? Que também existe esse tempo verbal em espanhol, claro. Mas não estou me referindo a esse futuro imperfeito. Estou me referindo a ir a mais o verbo no infinitivo. Então, mañana voy a leer, voy a hacer, voy a comer. Necesito utilizar la preposición a entre los 2 verbos siempre en español. E muitos brasileiros esquecem essa preposição, omitem essa preposição na hora de se comunicar. Ok? Também é uma construção, então aí como vocês podem ver, muito parecida ao português. É o mesmo uso, tudo mais. Porém precisa do a. Voy a comer tal coisa. 8º erro comum das pessoas que falam espanhol. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito o que é? Antes eu comprava muitos sapatos, agora compro menos. Então é esse tempo verbal. Eu comprava, eu fazia, eu falava, eu dançava.
é esse pretérito mais distante, que era um hábito no passado, ok? Existe em português, usamos todos os dias isso. Ótimo. Em português é eu comprava, ele comprava, nós comprávamos com V. Em espanhol existe o mesmo tempo verbal, usado da mesma maneira do português também para narrar momentos passados, hábitos do passado, o que você costumava fazer lá atrás, enfim. Tudo isso existe. Porém, você escreve com B. B de bola. Então, por exemplo, yo trabajaba mucho quando vivia em São Paulo. Então, os verbos que são terminados em ar, trabalhar, eu tenho que escrever com B. La B em espanhol, ou la B larga, é o nome da letra. B ou B larga. E não com V, UB ou B corta. Porém, aí tem um outro probleminha para os brasileiros. Olha que maravilha. Por quê? Porque a letra V, em espanhol, ela tem som de B. Então, mesmo que a palavra em espanhol fosse escrita trabalhava, a gente pronunciaria trabajaba, porque o V tem som de B. Nuevo, viejo, vecino, etc. Só que aí, no caso, os verbos do pretérito imperfeito terminados em ar, eles não se escrevem com V, eles se escrevem com B. Então, se você vai escrever em espanhol, tem que escrever com B e para pronunciar também. Esse foi o 8º erro. Vamos ao 9º erro aí comum de pessoas que aprendem, falam espanhol, acham que sabem espanhol, enfim. É a expressão também não. Não existe também no. Também no é portunhol. Então, por exemplo, a pessoa fala para você, eu não sei falar russo. E aí você responde, eu também não. Ok? Em português, né? Mas em espanhol, yo no sé hablar ruso. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco é eu também não. Então você não pode. Yo no sé hablar ruso e tu? Também não. Ai, por el amor de Deus. Também não é portunhol. Não existe. Não existe. É tampouco. Yo tengo una bicicleta nueva. Yo también. Yo no tengo un coche nuevo. Yo tampoco. Também não. Em espanhol é tampouco. Sempre. Certo? Então, também no... Errado, portunhol, da pior espécie. Esse foi o 9º erro. E o 10º erro, eu vou retomar aqui para vocês alguns falsos cognatos. Já falei alguns aí no comecinho da live. Já disse que o falso cognato é quando tem a ortografia semelhante, às vezes até escrita da mesma maneira, no caso do espanhol português, porém significado diferente. Então, por exemplo, a palavra pelado. A palavra pelado em espanhol não é o mesmo que português. Pelado significa careca, uma pessoa que é calva. Mi padre es pelado. E uma pessoa que está pelada, que está nua, ele está desnuda. Mi padre está desnudo, desnudo sem roupa. Mi padre es pelado, pelado careca.